Queridos, boa noite. Abram suas Bíblias, por favor, no texto de Romanos 13. Romanos 13. O texto também será projetado aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo: já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra. Pai, que neste tempo de exposição dela, o Senhor me capacite. Eu sou pecador, eu não valho nada, Deus, mas que nesse momento eu me esvazie de mim e o Senhor me encha, que eu possa ser boca do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. No final do ano passado, a revista Super Interessante, ela publicou um artigo falando a respeito da corrupção e dos impostos no Brasil. Nesse artigo continha um ranking. Esse ranking elencava as nações, as 10 que mais cobravam altos impostos do seu povo e que menos investiam estes impostos arrecadados no próprio povo. E adivinhem qual é a nossa medalha, meus irmãos? Ouro, ouro para o Brasil. Que honra e que mentira. O sentimento que nos vem ao nosso coração olhando tal cenário é de indignação, raiva, ódio, rebeldia. Como nós podemos viver numa nação tão corrupta como essa? Além disso, tudo aquilo que nós possuímos, que nós temos, que nós usamos, os serviços que nós contratamos, tem impostos atrelados. A Bíblia que você está manejando nesse momento, a sua roupa que você está vestindo, tudo, ao atribuir esses bens, você também pagou junto impostos. Mas a notícia triste não é essa, porque pagar impostos, isso é desde o tempo da Bíblia, como a gente pode ler aqui. O triste disso é saber o que tem sido feito com esse dinheiro. Em 2014, a Operação Lava Jato descobriu algumas coisas. Entre elas, essa empresa que vocês estão vendo aí na tela, a JBS, o Friboi, que foi bastante falada. Em 2014, a JBS ela investiu em campanhas eleitorais o valor de 366 milhões de reais. E aí nós pensamos: nossa, que empresa solidária,
Que atitude bonita uma empresa privada investindo em campanhas eleitorais. Mas a Operação Lava Jato, ela também constatou que nessa mesma empresa, a JBS, o governo federal, através de dinheiro arrecadado através de imposto, investiu na JBS 7,5 bilhões de reais. Falando em valores altos assim, nós pensamos, nossa, é alto, né? Mas para que a gente tenha uma noção do que é isso, é como se ao sair do culto nessa noite, você fosse até o seu banco e depositasse 100 reais na poupança. E ao final de um ano, você sacaria de lá 2 mil reais. Um rendimento de aproximadamente 2.000%. Seria bom, seria. Mas na nossa realidade isso é trágico. Porque a nossa poupança valoriza, rende 6% ao ano. O sentimento que vem ao nosso coração então é de raiva, é ódio, é angústia, falta de esperança. Como nós podemos nos submeter, nos sujeitar, ser submissos a uma nação tão corrupta, assim como Paulo está falando? E essa é a pergunta que eu quero refletir com vocês nessa noite. Como podemos nos sujeitar às autoridades que são tão corruptas? Mas antes disso, é importante a gente destacar que não são só elas que são corruptas. Todos nós somos. O nosso relacionamento com os nossos irmãos está corrompido. O nosso relacionamento com as nossas autoridades, sejam elas públicas ou o pastor, todas nós temos dificuldade de nos relacionar por causa da nossa corrupção. E pior, a nossa corrupção, a nossa relação com Deus também está corrompida. Nos amar da forma como Cristo deseja que nós nos amemos hoje é um desafio. Tratar os nossos semelhantes, os nossos iguais, como Cristo quer que nós os tratemos hoje é um grande desafio. E são estes os aspectos abordados por Paulo neste capítulo de Romanos. E para que a gente possa entender a mensagem que Paulo está destinando a este povo em específico, nós precisamos entender o contexto deste povo. Nero, ele era o imperador de Roma. Ele havia acabado de assumir o império alguns anos antes de Paulo ter escrito essa carta. E agora ele encontra no ápice do seu poder. A carta de Romanos ela é dividida em duas. A primeira parte trata de tratados teológicos, temas teológicos. A segunda parte, na qual o capítulo em análise trata da vida cristã, a prática da vida cristã. E Paulo fala de um problema bastante comum aos irmãos, aos primeiros cristãos daquele tempo: a obediência às autoridades. O que naquele contexto era lei. E esse era um grande desafio. Como nós podemos nos sujeitar, como nós podemos ser submissos a um governo tão corrupto? Lembre-se que Jesus Cristo, ele foi condenado também por atividades subversivas ao Império Romano. O próprio Paulo, ao escrever essa carta, ele já havia sido açoitado, já havia sido preso, já havia sido punido por essas mesmas autoridades. E aí ele fala que nós temos que ser submissos. Este é o tema da minha mensagem nessa noite: a conduta do cristão. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa noite é a conduta do cristão perante as autoridades. Versículo 1 e 2: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Todo homem deve estar sujeito às autoridades que foram instituídas a ele. Do contrário, ao resistir a essa autoridade, nós estamos resistindo ao próprio Deus. Deus, em sua soberania, ele instituiu todas as autoridades que nos servem. Deste modo, apesar de ficarmos indignados com o cenário atual da nossa nação,
não será por isso que nós não nos submeteremos, que nós não seremos submissos ao Estado. Deste modo, apesar de ficarmos indignados, nós cumpriremos aquilo que o Estado determina de nós. Nós vamos pagar os nossos impostos, por mais que ninguém pague. Nós vamos pagar todos os nossos tributos, por mais extravagantes que eles sejam, porque essas autoridades foram instituídas por Deus. Então, nosso comportamento como cristãos deve ser de submissão e de respeito. Devido à queda lá do Éden, todos nós temos a tendência de querer derrubar as nossas autoridades. É simples da gente perceber isso. Você liga a TV, você vê gente reclamando, seja de qual governo for, direita, esquerda, sempre vai haver gente querendo derrubar as autoridades. E naturalmente nós, como pecadores, nós temos a tendência também de querer isso. Mas lembre-se, as autoridades que estão instituídas acima de nós foram atribuídas por Deus. E diante de tudo isso, diante de toda essa circunstância, o cristão deve ser um modelo de obediência civil. Justino Marte, um apologista do século II, ao fazer a defesa da fé cristã ao imperador Domino Pio, ele estava defendendo a nossa fé. E ele falou que o imperador ele tinha que olhar todos os povos que estavam em Roma. Aqueles que eram mais meticulosos nos pagamentos dos impostos, que mais andavam direito, eram os cristãos de todos os outros povos. E eu queria perguntar para vocês nessa noite, se nós podemos usar este mesmo argumento para falar a respeito da nossa igreja. Ou melhor, podemos usar essa mesma defesa como um juiz para falar a respeito da nossa casa. Nós podemos usar esse mesmo argumento para falar a respeito das nossas vidas. Que de todas as nações da nação, nós somos o modelo. Nós somos conhecidos por clamar, por gritar por justiça, mas adoramos sonegar o rosto. Somos conhecidos por queremos igualdade, queremos justiça, mas nós adulteramos recibos, duplicatas, sempre quando podemos tirar vantagem, principalmente financeira, de alguém ou do próprio Estado. Assim fazemos. O cristão, ele precisa, ele deve, e Paulo exorta nós a sermos um modelo de cristão, um modelo de obediência civil. Há um mês, um pouco mais de um mês, eu emprestei meu carro com um amigo. E infelizmente ele veio a bater no nosso carro. Nós temos seguro, mas existe uma cláusula no seguro que fala que se um terceiro usar o carro e ele ter menos de 25 anos, o seguro não irá pagar, não irá cobrir o prejuízo. E é exatamente o caso do nosso acidente. Eu liguei para o nosso corretor e ele disse: Leonardo, é o seguinte, você não fez BO, né? Não teve vítimas, foi só um acidente. A própria pessoa que bateu no nosso carro não quis, então a gente achou por bem que não fazer o BO. Eu falando com o corretor e ele disse: Leonardo, se você escrever que era você que estava dirigindo o seu carro, amanhã eu já consigo autorização para que o seu carro seja consertado e o seguro cobrirá todos os gastos. Eu falei: não, eu não posso desfazer isso porque não foi isso que aconteceu. Mas Satanás estava aqui. Aceita. Mas eu não foi isso que aconteceu. Passou 15 minutos, ele me ligou: você tem certeza que você não quer dizer que foi você que bateu ou foi sua esposa? Eu disse: não foi isso que aconteceu, eu quero fazer as coisas do jeito certo. Ele: então tá bom, então você vai numa oficina X, eu já tinha os 3 orçamentos na minha mão, o valor que eu teria que pagar era aproximadamente R$6.000, um dinheiro que eu não tinha. Mas eu falei: vamos até o fim. Chegando na oficina,
eu olho para a parede alguns quadros de Jesus. Nossa, que legal, uma oficina de uma pessoa cristã. E eu entro lá e começo a conversar com o dono da oficina. Ele fala, eu estava olhando o seu caso aqui. Viu, vou te contar uma coisa. Se você falar que você que estava dirigindo, o seguro vai cobrir tudo. Você não vai ter gasto nenhum. Eu falei, não, meu irmão, não foi isso que aconteceu. Ele, mas todo mundo faz isso, por que você não vai fazer? Qual é o problema? Cristão. Ou não sei, né? Aí eu falei, meu irmão, não foi isso que aconteceu. Ele, então tá bom. Eu já estava preparado para pagar os 6 mil reais, 200 vezes, quantos eu conseguisse. E agora, que deu um mês, eu recebi uma notícia. O seguro me ligou e disse que o seguro iria cobrir. Depois de um mês, esse foi o prejuízo que eu tive. Ontem eu estive na oficina, nosso carro nem começou a ser reformado. Eu estou muito tempo sem carro. Mas a felicidade que eu senti no meu coração, de ter sido fiel a Deus naquelas circunstâncias, supera qualquer dificuldade. E eu não quero dizer isso para vocês olharem para mim, nossa, que atitude bonita. Não, porque essa é a atitude de um cristão, de um modelo de obediência civil. E com essa atitude eu tenho certeza que sinalizei a Cristo. E é esse o nosso dever lá fora. Fazer aquilo que todo mundo faz é muito simples, é muito fácil. Fazer aquilo que ninguém faz, isso é ser cristão. Isso é ir contra a cultura. O cristão, ele tem que ser um modelo de obediência civil. Mas até onde vai essa obediência? Será que nós nunca poderemos descumprir aquilo que o Estado determina a nós? E quanto aos governos que são totalitários? E quanto aos governos autoritários? Existe um limite, e Paulo nos fala sobre isso. Paulo, ele se submeteu às autoridades romanas até o momento em que elas não se contrapõem às leis, mandamentos e ordenanças de Deus. Atos 5:29 nos lembra que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. John Stott, um pastor e teólogo que eu gosto muito, ele tem uma frase para falar a respeito dessa situação. Se o Estado exige aquilo que Deus proíbe, ou então proíbe o que Deus ordena, então, como cristãos, nosso dever é claro: resistir, não nos sujeitar, desobedecer o Estado a fim de obedecer a Deus. Nós temos que estar cientes de que o desobedecer ao Estado trará consequências para nós. Isso é claro. Mas lembre-se, Paulo está escrevendo a um povo que não se importava com isso. Um povo que simplesmente adorar a Jesus estava cometendo um crime grave. Eles eram perseguidos porque eles adoravam a Jesus e não a Nero. N.T. Wright, um outro teólogo, ele fala que nos dias de Paulo, o culto ao imperador era religião. Na própria Roma, os imperadores não exigiam honras divinas completas, mas eles adotavam o título Filho de Deus. Naquele contexto, adorar o verdadeiro Filho de Deus era crime e passível de morte. Qual é a nossa desculpa para nós nos submetermos ao Estado? Não adorar ao imperador naquele contexto era um crime grave, o qual aqueles homens e mulheres estavam dispostos a cometer, assim permanecendo fiéis a Deus. Lembrando, antes importa obedecer a Deus que aos homens. O presidente do Brasil, todos os poderes do Brasil, como o Marcos orou agora, todos aqueles que possuem algum tipo de autoridade, um dia, quando Jesus voltar, terão que se colocar diante dele e prestar contas do que fizeram com a autoridade que eles foram designados. Da mesma forma, nós, como cristãos, seja como discípulos, seja como líderes de ministérios, seja como pastor, seja qualquer outra autoridade que você tenha, ou simplesmente autoridade de pai, todos um dia se colocarão diante do Senhor e prestarão contas de como exerceram essa autoridade. Nós não vivemos numa democracia. Afinal,
Quem é o Criador de tudo mesmo? O próprio Deus. Nós vivemos numa teocracia. Está no poder que Deus quer que esteja. Tem autoridade quem Deus quer que tenha. Mas Paulo, ele não para por aqui. Paulo também fala a respeito de como cristãos devem se comportar diante do próximo. Versículo 8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O propósito de Paulo aqui é tratar que todas aquelas leis de escala horizontal, ou seja, aquela que importa entre nós e os nossos irmãos, se resumem a apenas uma, que é o amor. Pois nós, mantendo a prática do amor, nós estamos exatamente obedecendo a estes mandamentos de Deus. Paulo, ele traz aqui uma dívida que nós nunca conseguiremos pagar. Uma dívida de amor. Nós nunca conseguiremos quitar essa dívida. Você consegue amar aqueles que normalmente ninguém ama? Você consegue amar aqueles que são marginalizados pela nossa sociedade? Paulo aqui, ele nos exorta. Ele é bem claro nisso. Ele nos exorta, não simplesmente nos dá um conselho. Ele está falando: vocês, nós precisamos amar aqueles que ninguém amaria. Nós precisamos não somente amar a nossa esposa, não somente amar os nossos filhos, não somente amar os irmãos da nossa igreja, não somente amar os nossos amigos, não somente amar as pessoas que são boas, mas Paulo nos exorta a amar a todo aquele que seja homem ou mulher, criado por Deus, sendo ele cristão ou não. O próximo aqui inclui todos os seres humanos. Há alguns anos uma notícia tomou o nosso país. Dona Maria Alice, uma dona de casa, uma mulher humilde, uma mulher simples, estava no seu dia normal, quando ela recebe uma ligação. O seu filho havia sido arrancado dos seus braços por conta de um outro adolescente que deu um tiro nele. Ele veio a falecer. E ela estava sendo comunicada de que seu filho morrera. Dona Maria Alice estava sendo intimada para comparecer à delegacia para reconhecer o criminoso e para ver o corpo do seu filho. A imprensa, ao saber disso, o encontro de uma mulher que teve o seu filho morto com o homem que o matou, foi em peso até a delegacia. E o momento desse encontro foi noticiado pelas câmeras. Ao chegar em casa, você pode pesquisar no YouTube. Dona Maria Alice, ao olhar para aquele homem, um homem, um menino que havia acabado de matar o seu próprio filho, ela tem uma reação que dificilmente nós teríamos. Ela olha nos seus olhos, ela o perdoa, ela ora por ele, e tudo isso sendo noticiado pela mídia. Dona Maria Alice é um modelo de cristã. Calvino diz que o amor ao próximo evidencia a decorrência do amor a Deus. O amor ao próximo é evidência e decorrência do amor a Deus. A forma como nós amamos uns aos outros reflete da forma que nós amamos o nosso Deus. Essa é a maneira que nós cristãos devemos ser conhecidos. Não pela intolerância, mas pela forma como nós nos amamos uns aos outros e por amar aqueles que ninguém mais por si só amaria. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. John Stott, citando ele mais uma vez, ele fala a respeito disso também. O amor e a lei necessitam um do outro. O amor necessita da lei para orientá-lo e a lei necessita do amor para inspirá-lo.
Será que nós temos tido êxito em amar as pessoas como Cristo quer que nós amemos? Temos sido modelos de amor às pessoas lá de fora? A nossa vida tem evidenciado o amor de Deus a elas? Paulo nos exorta a isso. Paulo nos exorta a como viver uma vida cristã saudável, diante das autoridades, diante do nosso próximo e também diante da iminente volta de Cristo. Nosso último ponto, versículo 11, vem nos falar a respeito da conduta do cristão perante a iminente volta de Cristo. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, a cada dia que nós passamos, nós estamos mais próximos da volta de Cristo, seja ela de forma escatológica, como Ele prometeu, rasgando o céu com seus anjos, ou seja, da nossa morte. Mas o que nós não podemos negar é que a cada dia que passa, nós estamos mais próximos desse encontro. E agora nós somos exortados mais uma vez a viver uma vida de santificação diária. Paulo nos traz alguns comportamentos que nós devemos abandonar e outros que nós devemos ter e buscar. Aquele que nós devemos largar, versículo 13: orgias e bebedeiras, imoralidade sexual, contenda, invejas. Estes são aqueles pecados, aquelas condutas que nós, como cristãos, como modelos de pessoas, temos que viver. Nós devemos deixar essas coisas de lado. E para isso eu tenho uma ilustração que retrata essa situação. Ela é engraçada. Todo dia o beija-flor e o urubu eles se encontravam à beira de um riacho. E o beija-flor ele olhava para o urubu. E aí, urubu, como que você está? E os urubuzinhos? Como é que eles reagiram à eliminação do Flamengo? Brincadeira. E o urubu falava: estamos bem, nós estamos felizes, estamos satisfeitos. Aí o beija-flor falou para o urubu: você não sabe o que eu vi quando eu estava vindo para cá te encontrar. Do outro lado desse riacho, eu vi umas flores acabando de brotar. E eu consegui sentir de longe, mesmo voando longe delas, o cheiro delas. Eu sabia que tinha muito néctar. E eu não vejo a hora da gente acabar nossa conversa para eu ir lá me alimentar delas. Aí o urubu, para não ficar para trás, ele olha para o beija-flor e fala: beija-flor, você não sabe o que eu ouvi quando eu estava vindo para cá? Sabe aquela estrada que nós passamos quando nós estamos vindo para cá? Então, um animal tinha acabado de ser atropelado. A carniça dele, a essa hora, deve estar no ponto. Eu senti aquele fedor, aquele cheiro de longe. Queridos, tem muita gente aqui se alimentando com carniça. Tem muita gente aqui se alimentando com lixo e achando que é bom. Tem muita gente vivendo com aquilo que parece ser tão gostoso, mas na verdade é podre. Tem gosto e sabor de morte. Querido, nós não podemos flertar com o nosso pecado. Nós não podemos lidar com o nosso pecado como um simples fato da nossa vida e deixá-lo de lado. Nós somos exortados a matar o nosso pecado. A matar. E para isso nós precisamos de coragem. Final de ano na minha casa, nós sempre íamos à chácara dos meus tios. Já devo ter contado uma outra ilustração dessas viagens. E sempre quando nós nos encontrávamos, meu pai tem 10 irmãos, então 50 primos era normal. E sempre para comemorar Natal, Réveillon, eles matavam o animal, o boi, o porco, sempre. E às vezes eu ia para ver.
os meus primos, meus tios matando esse animal. E eu lembro que eles falavam para o meu pai, Miro, você que vai matar? Entendeu, pai? Não, eu já sou da cidade, eu não faço mais essas coisas. Mas eles falavam entre eles que se você está com um pouquinho de medo, ou está faltando coragem, ou você não tem tanta certeza de que você quer matar um animal, você não deve fazer isso, porque vai chegar na hora, você não vai conseguir matá-lo. Querido, para que nós matemos o nosso pecado, nós precisamos de força, nós precisamos de determinação, e nós precisamos de coragem. John Owen, o puritano, ele tem uma frase que diz assim: mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. E aí você pode pensar, mas Léo, eu estou lutando pelo meu pecado há 20 anos, há 10 anos, há 1 ano, e eu não consigo vencê-lo. Quando eu acho que eu venci, eu caio. Quando eu acho que vai ficar tudo bem, eu caio. Queridos, para que nós consigamos vencer o nosso pecado, Paulo nos fala aquilo que nós temos que fazer. Nós precisamos encarar isso como um embate, como uma luta, com força. E aqui ele usa uma linguagem militar. Se você for ler todas as cartas de Paulo, você vai ver essa linguagem militar em várias oportunidades. E aqui ele usa elas, armas de luz. Revistam-se de Jesus Cristo, usem as armas da luz. E tem uma razão para isso. Um bom soldado, ele não dorme em serviço. Ele se aplica totalmente à sua missão. Ele tem um alvo definido em mente. E para que ele possa cumprir a sua missão com êxito, ele precisa de uma armadura eficaz. Ele precisa obedecer às ordens das suas autoridades. E Paulo aqui está nos falando a isso, nos levando a isso. Nós precisamos de armas. E ele dá uma ênfase, que nós só iremos conseguir fazer isso quando nós nos despirmos das nossas roupas imundas, sujas, fedidas de morte, de pecado, e nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, aquele que é puro, aquele que é santo, aquele em que não há pecado. Este Jesus Cristo é o próprio Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. E mesmo ele sendo Deus, tendo autoridade sobre todo o universo, ele se sujeitou às autoridades deste planeta, da Terra, do Império Humano. E mesmo ele sendo Deus, ele não tentou fugir da sua pena, por mais injusta que ela fosse. Ele sendo nosso advogado, ele permaneceu calado no seu julgamento. Ele sendo o próprio Deus, não tentou usurpar do seu poder para usurpar a pena. Ele a cumpriu. E ele não fez isso simplesmente pagando uma multa. Ele fez isso sendo crucificado e morto. E ele fez isso por um motivo apenas: por amor ao seu povo, por amor a quem não merecia. O próprio Jesus Cristo viveu aquilo que Paulo está nos exortando a fazer: ser obediente às autoridades e viver uma vida, por mais sacrificial que seja, por amor aos nossos irmãos. A morte não venceu o nosso Salvador, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus Pai, onde um dia ele irá voltar. E quando ele voltar, ele vai olhar aos nossos olhos, irá falar conosco. Nós prestaremos contas de tudo aquilo que fizemos, sim. E por pior que tenhamos sido aqui na terra, graças ao arrependimento que temos nele, o amor de Jesus nos dará a vida eterna nos céus, onde nós iremos habitar com ele. Queridos, que nós possamos viver de forma a obedecer às autoridades que são instituídas diante de nós.
que nós sejamos cristãos, que não tenham medo de nos posicionar contra elas. E aqui eu selecionei alguns exemplos de pessoas que não tiveram medo de se posicionar contra as autoridades. João Batista, ele foi até o próprio rei Herodes Antipas, condenando o seu pecado, e ele foi morto por isso. John Wesley, quando condenou a escravidão na Inglaterra e nos Estados Unidos, quando todos aceitavam. Dietrich Bonhoeffer, quando na Alemanha nazista se posicionou contra ela. Homens que foram usados por Deus, que estavam sujeitos às autoridades, mas que não se calaram diante das injustiças. Cristãos que souberam se comportar perante as autoridades constituídas sobre eles. Que nós possamos também cumprir a lei que o Senhor instituiu sobre nós, que é amar a todo aquele homem e mulher. E que possamos fazer isso, revestidos não com a nossa roupa de pecadores, mas com a roupa de Jesus Cristo. Paulo, por último, ele usa uma linguagem de despertar do sono. Queridos, a cada dia que passa nós estamos mais próximos do nosso encontro com Jesus. Até quando você vai querer continuar vivendo como você tem vivido? Até quando você irá continuar dormindo? Paulo nos exorta: acorde, Jesus está voltando. Revista-se de Jesus. Busque a sua santificação diariamente. Ame o seu próximo. Obedeça às suas autoridades. Assim você será um modelo de pessoa, de cristão. Assim, essa igreja encherá os seus bancos. Assim, a cidade de Campinas será transformada. O seu bairro será transformado. Ou continue dormindo e venha para a igreja semana após semana e seja relevante ao reino. Essa escolha está nas nossas mãos. Curva sua cabeça. Senhor, nós te somos gratos pelo seu amor. Um amor sacrificial, ó Deus. Por homens e mulheres, ó Deus, que não mereciam nada além de morte, de condenação. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor viu aquilo que ninguém mais viria. Senhor, que nós possamos, a cada dia, ser mais parecidos com o Senhor. Que nós possamos, a cada dia, pensar como o Senhor pensava, falar como o Senhor falava, viver como o Senhor vivia, e que as pessoas lá de fora possam olhar para a nossa vida e entender o que é o amor de Deus. Um amor que transforma, um amor que muda as nossas vidas. Ó Pai, eu te peço pelas pessoas que não têm no seu coração a vontade de querer mudar, que já estão certas de que a mudança não virá, mas que o Senhor, ó Pai, venha com o seu Santo Espírito queimar cada coração que está aqui, colocando no seu coração arrependimento, vontade de viver o extraordinário do Senhor, Deus. Que a nossa igreja possa ser uma igreja relevante ao seu reino, que nós possamos sinalizar o Senhor, Deus. Pai, se faz presente aqui, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Coloque-se de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos
suas Bíblias comigo. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos ler todos juntos a uma só voz. A graça do Senhor Jesus Cristo, O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. amém. Deus os abençoe, meus irmãos, uma ótima semana e vão em paz. Cumpram uma missão que o próprio Deus nos instituiu. Vivam como Cristo. Vivam como Paulo nos ensinou a viver. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus.